Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Evelyn e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o fundo de uma pintura. Então vem comigo. Para começarmos falando de fundo, a primeira coisa a se fazer é a escolha da cor. Aqui eu tô com 4 tonalidades. Vejam que aqui existe um degradê, onde dessa cor aqui, que é a mais clara, eu chego no tom mais escuro. Eu tô aqui com a cor marfim, ocre ouro, siena natural e marrom. Por que que eu escolhi essas cores? Porque essas cores, elas conversam entre elas. São cores que combinam, né? Então, não vai ficar uma coisa discrepante. Como, por exemplo, se eu pegar a cor vermelha e pink. Vejam, vermelha e pink são duas cores que não conversam. Porque são tons, ó, que não vai fazer um efeito degradê. Então, antes de começar a fazer um fundo, é importante as escolhas das cores. Um fundo pode ter apenas uma cor, 2 cores, 3 cores ou mais. Tudo isso vai depender das suas escolhas. Se você pegar 2 tons, como aqui, esse e esse, são 2 tons que combinam. Então, eu consigo fazer um fundo utilizando somente esses 2 tons. Eu também consigo fazer um fundo utilizando esses 3 tons, assim como eu consigo utilizar o fundo utilizando essas 4 cores. E assim, gradativamente. Eu posso colocar um tom aqui acima desse marrom, como, por exemplo, a cor rústica. É uma possibilidade também. Mas hoje eu escolhi esses 4 tons porque são tons escuros, então eles vão ficar visíveis aí na tela de vocês. Então vamos lá. Para começar, eu vou começar aqui com essa cor, que é a minha cor mais clara. Vou estar usando as brochinhas da Condor. Vou estar usando as brochinhas da Condor. Ó, essa é a referência, 462. Eu vou começar aqui com a número 8. Vou estar utilizando também o diluente. Tô aqui com um pratinho, ó. Vocês podem estar usando pratinho, um pedaço de cerâmica, uma caixinha de leite. A escolha é de vocês. E o diluente. Então, eu vou colocar esse diluente aqui no meu pratinho, juntamente com a tinta, ó. Nunca esse diluente vai ir nesse fundo de forma pura. Eu não posso pegar esse diluente aqui, passar lá no fundo, para depois vir com a cor. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor e vou misturar com o diluente, ó. Misturei. Tira o excesso do pincel, para não ir excesso lá pro seu pano, ó. Tira todo o excesso. Se você sentir necessidade, você pode pegar um paninho de limpeza e tirar o excesso no seu pano, pra só agora começar esse fundo. Então, eu vou começar esse fundo do meu tom mais claro. Movimentos de bolinha e eu vou depositando essa tinta. É importante que esse movimento de bolinha, ele seja linear, ou seja, você começar aqui um movimento de bolinha e vir pra cá, aí vai ficar aquele buraco, ó, como assim, ó. Pego e venho aqui, faço um movimento de bolinha, aí eu pulo pra cá. Aí depois eu pulo lá pra baixo, ó, tá vendo que fica buraco? Não é recomendável ficar esses buracos. Então, vá fazendo de forma linear. Começou aqui, vai andando, ó, com o pincel, até descarregar a tinta. E vai seguindo aí. Certo? Fiz usei esse tom. Tenho aí uma base. Agora, eu vou pro meu segundo tom, que é o ocre. Então, com o ocre, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Peguei o ocre aqui, vou colocar no meu pratinho. Vou misturar aqui o diluente, ó.
Vou tirar o excesso aqui do meu paninho de limpeza. Tirei o excesso. E agora eu vou lá, ó, dando sequência a esse fundo. Vejam que aqui, ó, tá notório uma divisão. Tá vendo? Que aqui existe como se fosse uma linha onde eu vejo o meu marfim e o meu ocre. O que que eu vou fazer? Vou esfumar. O que que é o esfumar? É o misturar, ó, e vou misturando para não ficar essa divisão. Mistura, movimentos circulares, faz as bolinhas e vai misturando. Tira todo o peso da mão, ó. Pega a mão, levinha, e vai tirando o peso da mão. Agora, ó, vejam que eu consigo ver um degradê, mas eu não consigo ver nenhuma linha dividindo. Essa é a intenção do fundo. Se você for fazer apenas com 2 tons, é isso que você vai fazer, viu? Não ficou nenhuma divisão, seu fundo tá ok. Tá, mas eu quero fazer com mais um tom, então eu vou usar o siena. Vou pegar o siena aqui, vou misturar com o diluente. Evelyn, precisa limpar o pincel? Não precisa lavar o pincel, porque estamos falando de um degradê. Então, a sujeirinha que já estava no meu pincel, ela não vai fazer nenhum danos aqui no meu fundo. Peguei aqui, ó, e vou escurecer. Vejam que é um tom acima aqui, ó. O ocre, ele é mais claro do que o siena natural. Então, o meu siena, ó, agora eu preciso unir aqui o ocre e esse siena. Então, ó, mãozinha leve e vou esfumando. Ok, se for trabalhar 3 tons, temos aí um fundo com 3 tons. Mas e se eu quiser mais um? Pode também. Peguei o marrom, vou fazer o mesmo procedimento. E entro aqui com o marrom. Ó, vejam, olha quando eu entro com o marrom, olha a divisão. Então, tem que tirar, nunca deixar a divisão, sempre espalhar, ó. E essa divisão, quanto mais escuro os tons que você for usar, mais nítida ela tende a ficar. Por isso que é importante você sempre esfumar bem essa tinta, para que não fique essa divisão. Olha só, temos um degradê. Mas esse degradê, eu não consigo ver divisões de onde começou esse marfim, esse marrom, não tem aquelas linhas dividindo. Vou dar aqui um exemplo de como seria essa divisão. Isso é uma divisão, ó. Eu consigo ver uma marca marrom aqui dos meus outros tons. Então, é isso daqui, ó, que deve se evitar. Então, é sempre importante mesclar essa tinta de forma rápida. Por quê? Porque isso daqui seca, e depois que seca, é bem mais difícil fazer essa mistura dos tons. Então, coloca a tinta e já vai fazendo movimentos circulares e misturando, para não correr o risco de secar e você não conseguir mexer, né? E ficar essa marca aí, certo? Ok. Mas aí você pode me falar assim, mas Evelyn, você tá fazendo aí em um fundo, né, branco, não tem desenho nenhum. E quando tem desenho? Então, vamos lá para quando há o desenho para se fazer. Agora, eu tenho aqui um desenho. Então, a mesma coisa, diluente e os meus tons. Vou continuar com as mesmas cores que eu já estava usando. Mas, eu vou trocar de pincel, porque o meu espaço aqui, ó, ele é menor. E eu quero uma sombra mais curta. Então, para isso, eu vou estar usando o pincel, ó, número 8. Eu tava com o número 10, mudei aqui pro número 8. E caso eu sinta necessidade, eu vou pegar uma numeração ainda menor, como o número 6, número 4. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo marfim. Então, eu vou pegar o marfim, vou misturar, como eu já mostrei pra vocês, ó. Mistura com o diluente, nunca vai com o diluente puro lá no tecido. Porque o diluente, se você vai com ele puro lá no tecido, ele vai manchar o seu tecido. E a intenção não é essa. Então, ó, começo lá com meu tom, ó, de marfim. E vou descendo, ó. Movimentos de bolinha, não esqueçam, sempre movimentos circulares, ó. E vou descendo, se aproximando do meu desenho.
Aqui no final, essa cor ela sempre tem que sumir, como se estivesse se unindo com o branco. Eu tô aqui com um tecido 100% algodão. Vejam que ele não tem uma trama tão fechada. Então, quanto mais aberta essa trama, mais difícil se torna esse preenchimento aqui. Então, sempre procurem tecidos aí com uma traminha mais fechada. Desci. Ok, cheguei aqui perto da minha coroa, vou entrar com a outra cor. Vou trocar aqui de pincel, tô usando agora o número 4. Vou pegar o ocre para poder se aproximar desse desenho. Mão levinha, ó. Sempre mão levinha. E vou... Se você estiver trabalhando só esses dois tons, o que você vai fazer? Vai terminar de entrar com esse tom aqui, vai fazer os cantinhos aqui, vai unir aqui em cima e tá finalizado o seu fundo. Não ficou divisão, ok, certo? No caso aqui, estamos trabalhando com 4 tons para que vocês vejam que é possível trabalhar com vários tons. Então, vamos seguir agora pro siena natural. Com o siena, misturei lá com diluente, fiz a misturinha no pratinho. Essa misturinha tem que ser feita antes de ir pro tecido. Tira o excesso, vem pra cá. Ó, vejam que próximo ao meu desenho, eu sempre vou escurecer. Porque esse fundo aqui também é uma questão de sombra e luz. Então, vocês têm que pensar assim. O objeto está por cima dessa superfície. Se tá por cima dessa superfície, então ela vai ser mais escura. Porque vai ter sombra sobre ela. Então, não tem como perto desse objeto, desse desenho, ser um tom clarinho, tá? Então, sempre perto dos objetos, perto do seu desenho, vai ser o tom mais escuro que você escolheu. Mas esse tom mais escuro, ele tem que se unir ao tom que você colocou antes, certo? Agora aqui, ó, mesmo com o pincel 4, tá difícil de eu fazer. O que eu vou fazer? Vou pegar um pincel de cabinho vermelho mesmo. Um pincelzinho de cabinho vermelho, tá? Os que eu sempre uso. E vou vir com o tom marrom também, ó. Com o tom marrom, também vou misturar aqui no pratinho, ó. Misturei aqui no pratinho, ó. Misturei aqui no pratinho, venho com esse marrom aqui. E vou entrar nesses cantinhos. E vou espalhar. Vejam. Olha só. Mesma coisa, nesse meus outros cantinhos. Olha só. Vejam, consegui um efeito de degradê aqui, ó, mas não existe nenhuma marca. Então, você vai continuar por todo o desenho. Quanto mais próximo do desenho, mais escuro, porque esse desenho está fazendo sombra nesse fundo. É a mesma coisa de você colocar uma fruta em cima de um balcão e falar pra mim que esse balcão vai receber luz. Não tem como você falar pra mim que esse objeto vai receber luz, porque o objeto que tá em cima, ele vai receber luz primeiro, que no caso seria a maçã, a fruta que você colocou aí em cima desse balcão. E esse balcão, que é o que tá por baixo, é quem vai receber a sombra. Então, a mesma coisa quando você tá pintando um desenho. É sempre importante, primeiro, entender o desenho. O que tá em cima, o que tá embaixo, o que recebe luz, o que recebe sombra. Porque daí fica mais fácil de ir fazendo essa pintura. Olha só. Olha o efeito que dá. E olha como fica um fundo bonito. Mas aqui, vejam que tem uma questão. O meu desenho é uma coroa. Normalmente, para se pintar uma coroa, a gente utiliza os tons de amarelo, que são tons que simbolizam o ouro. Então, outro detalhe importante, na hora de escolher
Que cor usar nesse fundo é você observar o objeto, o desenho que está riscado. Qual que é o desenho que você vai pintar? Porque dependendo do seu desenho, não vai ficar uma combinação tão legal. Imagina que você pega e vai me pintar morangos. No seu pano só tem morangos. E você pega e me coloca um fundo vermelho. Imagina, morango já é vermelho, frutas, o fundo também é vermelho. Então, não vai ficar legal. Do mesmo jeito, quando você vai pintar nuvinhas, sabe? Aqueles bebezinho em nuvinhas, super bonitinho. Se você me colocar nuvens brancas e um fundo branco, não fica legal. Corta tudinho essa parte, tá bom? Dos exemplos. Então, também é importante observar qual que é o desenho que está no seu pano. Que fundo é esse que você tá fazendo? Os tons que vão combinar com esse desenho. Mas é possível fundos com diferentes tonalidades e diferentes números de tinta. Dá pra você fazer fundo com uma cor, 2 cores, 3 cores, 4 cores e assim gradativamente. Então, se você quer saber mais combinação de cores, é só ficar ligadinho aí no canal pra ir vendo várias opções de fundos. Chegamos ao final de mais um vídeo e nesse vídeo você aprendeu como fazer o fundo de uma pintura perfeito. Então eu espero que você aplique cada dica e me marque nas redes sociais para me ver como que tá ficando, tá bom? Use a hashtag Evelyn Silva Artesanato. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Até o próximo!